ETF. Muitas pessoas conhecem esse tipo de investimento, mas muitas não investem nele justamente por não saber o potencial que esse tipo de investimento tem para agregar na sua carteira. É um ótimo investimento, principalmente para aquelas pessoas que querem investir com praticidade e não sair comprando dezenas de ativos, comprando apenas um, porque dentro do ETF a gente tem uma diversificação gigantesca investindo em apenas um produto. E muitos têm crenças de que o ETF não vale a pena, que o ETF é um péssimo investimento. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês, para te apresentar o que de fato é o ETF e se ele é bom ou não. Eu me chamo Aleph Nogueira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. O ETF significa Exchange Traded Fund, mas como muitos podem preferir, fundos de índice, porque ele acompanha um determinado índice e acompanha o desempenho daquele índice. Pode ser o índice Bovespa, o índice do S&P 500, índice de commodities, índices de moeda, de criptomoedas, índice de dólar, de ouro, enfim, uma série de índices ele pode performar e é muito bom principalmente para quem busca diversificação, porque mesmo que você esteja comprando apenas um ativo, ao comprá-lo, sendo ele o ETF, você está diversificando entre diversos outros ativos no mercado, ativos esses que compõem o índice de referência que esse ETF está atrelado. Por ele depender muito de outros ativos para ter resultado, ele é muito considerado como um fundo de investimento. Até CNPJ ele tem, mas há algumas diferenças entre fundo de investimento e ETF que eu vou citar aqui ao longo desse vídeo. Eles têm gestoras, de fato, eles dependem de outros ativos, têm CNPJ, e ao comprar aquele ativo você está sendo um cotista também, mas há uma diferença bem vista aqui, que é o fato de o ETF ser negociado no mesmo ambiente que as ações são negociadas, que os BDRs, que os fundos imobiliários são negociados, diferente dos fundos de investimento, que a maior parte deles é negociada no balcão. E logo de cara nós verificamos que os fundos de investimento eles são negociados no balcão, a grande parte deles pelo menos, e os ETFs eles são negociados no home broker, na B3, no mesmo ambiente que outros ativos do mercado de renda variável são negociados também. Outro ponto muito importante aqui sobre o ETF é que ele tem uma gestão passiva, ou seja, ele visa acompanhar um determinado índice e não superar esse índice, como alguns fundos de investimento com gestão ativa. Então o ETF, vamos supor que ele está atrelado ao índice Ibovespa, que é o mais conhecido de ações aqui no Brasil. Se o Ibovespa subir 2%, o ETF tem a obrigação de seguir próximo a esses 2%, mesmo que não seja os 2% fechado, mas 1,8%, 1,9% é o ideal para esse ETF. Se o Ibovespa cair, acontece a mesma coisa. Se o ETF cair 2%, o ETF ele também tem a obrigação de cair ali próximo, isso se ele for um bom ETF. Então, o Ibovespa caiu 2% e o ETF tem que cair ali 1,8%, 2,1%, 1,9%, bem próximo. Na maior parte do tempo, ele não vai cair exatamente a mesma quantidade que o Ibovespa caiu ou que o Ibovespa subiu. E o ETF ele vai cair de uma forma bem próxima ao Ibovespa porque se a gente for comparar aqui um com o outro, eles são bem próximos na carteira de ativos. Então o ETF, ele meio que copia o Ibovespa e os ativos que tem ali dentro. Então se dentro do Ibovespa nós vemos ali um ativo, por exemplo, Petrobras, 5%, esse ativo que copia o índice Ibovespa também vai ter ali bem próximo de 5% da Petrobras. Ok, mas como que funciona a rentabilidade do ETF? Primeiro, o ETF por acompanhar um determinado índice, a rentabilidade dele, o resultado dele vai estar atrelado a esse índice. Então, antes de escolher um ETF, por exemplo, você primeiro precisa saber se o índice que esse ETF acompanha é um índice bom, é um índice que gera resultados que no histórico passado tenha entregado bons resultados e você acredite que ele vai continuar entregando esses resultados. Agora, há certos momentos que o ETF ele não acompanha tão de perto assim o índice de referência. Por exemplo, o índice subiu 10%, mas o ETF subiu 7%. Então esse ETF talvez ele não seja tão bom na missão que ele tem, que é de acompanhar esse determinado índice, o que não gera pra gente uma certa confiança nele. Mas para saber disso, se esse ETF está acompanhando de fato o índice, se ele não está seguindo o índice, a gente precisa acompanhar muito de perto ele para ter essa noção. Outro ponto que é muito importante ressaltar aqui é que o ETF ele não paga dividendos. Diferente de comprar uma ação, por exemplo,
a ação ela paga dividendos, mas o ETF que acompanha uma cesta de ações, ele não vai pagar os dividendos. Ele vai pegar esses dividendos e vai reinvestir de uma forma bem padronizada, de acordo com o índice que ele acompanha, para assim aplicar aquele recurso na carteira. Então, sempre que ele recebe os dividendos, o ETF recebendo esses dividendos, ele vai reaplicar proporcionalmente de acordo com a carteira que ele replica. Agora, falando de riscos, há 3 possíveis riscos que nós podemos ter ao investir em ETFs. Começando aqui, nós temos o risco de liquidez, ou seja, é o risco da gente transformar o nosso recurso, os nossos ativos, em dinheiro. A liquidez é basicamente isso. Então, ao investir em ETF, é muito importante a gente verificar se a liquidez média diária dele é o suficiente para que a gente consiga sair desse ativo antes de ele perder valor, por exemplo. A gente consiga sair dele com velocidade. Por exemplo, vamos supor que o ETF ele negocia ali R$20 mil em média diariamente. Se você tiver R$40 mil nesse ETF, talvez você não consiga vender ele naquele dia, porque a liquidez dele é muito baixa e pode ser que os preços caiam cada vez mais e você venda talvez com prejuízo, o que não seria muito bom. Fora que você não vai conseguir vender tudo imediatamente. Então, o risco de liquidez é esse risco de você não conseguir transformar aquele recurso em dinheiro rapidamente. Outro risco que também podemos ter é o risco de marcação a mercado. Ao investir em ETF, a gente está acompanhando uma determinada cesta de ativos e esses ativos, dependendo de que ativos sejam esses, eles vão ter uma variação. Então eles podem subir, podem cair, o que isso vai representar para a gente uma variação também no valor da cota desse ETF. Vamos colocar aqui de exemplo o BOVA11. O BOVA11 acompanha o índice Ibovespa, certo? É um dos mais conhecidos aqui que acompanha o índice de Ibovespa. E o Ibovespa, ele é composto por ações, as maiores ações aqui do Brasil, as ações mais negociadas. Então, se as ações elas estão sendo negociadas ali no mercado, o preço delas vão variar de acordo com o desejo, né, a oferta e a demanda por essas ações. Então, essas ações elas vão variar e automaticamente o ETF, o BOVA11 vai variar também e isso vai fazer com que o valor das cotas dele varie. Então, as cotas variando, o valor que você vai investir também vai variar. Então, o nosso risco é esse, a gente aplicar nesse investimento, as ações todas começarem a cair ou a grande parte delas começar a cair e isso fazer com que o nosso ETF caia também. Então, o ETF caindo, se a gente precisou vender aquele ativo, a gente vai vender com prejuízo, a gente pode sair ali perdendo dinheiro. Então, esse é outro dos riscos que a gente tem em investir em um ETF. É claro que esse risco ele é bem menor investindo em ETF do que investindo em uma única ação, porque o ETF ele investe em várias ações. Então, se uma ação ali cai 10%, mas essa ação representa apenas 1% do índice, o índice não vai movimentar tanto assim. Agora, seguindo aqui para o próximo risco que nós podemos encontrar dentro de um ETF, nós estamos falando do risco da variação cambial. Isso mesmo porque tem certos ETFs que acompanham alguns ativos internacionais, ativos esses cotados em dólar ou em alguma outra moeda. Então, se essa moeda ela se valoriza perante ao real, o nosso ETF aqui também vai valorizar. Agora, se a moeda lá fora começar a cair, o nosso ETF também vai ter uma cota reduzida, porque o valor dessa moeda também está caindo. Então, essa variação cambial é outro risco que nós podemos ter ao investir em ativos lá fora. Agora, investindo em ativos aqui dentro, é muito difícil que a gente sofra com essa variação cambial, visto que a gente está comprando um ETF que simula algo que seja em reais. Se você compra um ETF que simula algo em dólares, a gente está a efeito da variação do dólar. Agora falando de custos, quais os custos que eu tenho ao investir em um ETF? Primeiramente, a gente pode ter a taxa de corretagem que é cobrada pela corretora que você está utilizando para fazer investimento no ETF. Ao comprar e vender ETF, a gente paga uma corretagem e isso vai variar muito de corretora para corretora e há corretoras que têm essa taxa de corretagem zerada. A gente também vai ter a taxa de administração no ETF, porque a gente tem uma administração mesmo que passiva, e por ser passiva, essa taxa não é tão cara assim. Então a taxa vai variar ali entre 0,20% a 0,8%, isso ao ano. E outra taxa que geralmente tem no ETF é a taxa de emolumentos, que essa é cobrada pela B3 e é uma taxa bem pequena, tá? Uma taxa bem simples, uma taxa bem pequena. Tem a taxa de custódia também, que é outra taxa pequena. Essas taxas da B3, né, são obrigatórias, então independentemente ao você investir nesse ativo, você terá que pagar essas taxas. Agora falando sobre imposto de renda sobre ETF. ETF,
ele sofre imposto de renda da mesma forma que as ações da Bolsa de Valores. Então, ao você comprar e vender uma ação em períodos diferentes e ter um lucro sobre ele, por exemplo, eu comprei em maio e vendi lá em novembro, eu terei que pagar 15% sobre o meu lucro através de uma DARF. Então não é recolhido na fonte esse imposto, eu tenho que emitir uma DARF e pagá-la, né, para que eu esteja de acordo com as normas da Receita. Agora, se eu vendi o ETF e recomprei, ou comprei e vendi no mesmo dia, eu terei que pagar, é claro que se eu tiver lucro, eu terei que pagar 20% de imposto de renda, porque essa operação vai ser tratada como day trade. Então, day trade eu vou pagar 20% e operações de swing trade, ou seja, compra e venda em dias diferentes, eu terei que pagar 15%. Lembrando que tudo isso sobre o lucro. Agora vamos ao fato, para quem esse tipo de investimento é o mais aconselhado? Esse tipo de investimento é aconselhado para aquela pessoa que quer diversificar de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, sem ter que comprar diversos ativos, comprando apenas um índice, ela vai conseguir adquirir essa diversificação. Outro ponto é o ponto da pessoa não ter tanto conhecimento sobre um determinado mercado, mas ainda assim ela querer estar posicionada dentro daquele mercado. Então, através do ETF, eu posso estar posicionado em vários setores, né, sem precisar ter tanto conhecimento assim. É claro que conhecimento é sempre bom, mas por ter menos volatilidade, graças à diversificação, é um ótimo ponto para quem está querendo conhecer um novo mercado. Vale ressaltar que com o ETF você pode perder dinheiro ou ganhar dinheiro, então é muito importante, antes de investir nesse ativo, entender sobre o seu perfil de investidor, sobre o seu suitability. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou, já deixa o seu like, que vai me ajudar de verdade. O YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar esse vídeo cada vez mais. E a gente está com a meta aqui no canal de bater 1000 inscritos até o finalzinho de outubro, e acredito que a gente consegue bater essa meta ainda. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. Então, se você não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, é de graça, não custa nada e você vai me ajudar muito. Então, esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Valeu!